Fui corno demais hoje, ou será que não? A minha namorada deixou a conta do Instagram dela aberta no meu celular. Como todo cara curioso, fui ver as mensagens na rede social e descobri que ela estava conversando com um rapaz chamado André. Eles começaram a conversar no dia 20 de fevereiro e percebi que estudavam juntos no curso de inglês. Durante a conversa, percebi que havia um flerte por parte dela, pois em determinado momento ele menciona ter um Xbox e ela responde: "Gostaria de ir na sua casa qualquer dia para jogar no seu Xbox." Ele respondeu que ela poderia ir, mas ela não confirmou quando iria. Depois, a conversa voltou a ser sobre o curso e logo em seguida ele passou o número dele para ela e começaram a conversar no WhatsApp. Não sei o que ocorreu depois disso. Chegando na casa dela, falei sobre as mensagens que eu vi. Perguntei quem era o André e ela me falou que era apenas um amigo. Falei o que mais me deixou intrigado na mensagem dele, que era querer ir na casa dele. Ela me falou que só queria ir, mas sem segundas intenções, apenas por amizade. Nesse momento, eu não falei nada e apenas fiquei olhando para ela. Ela me disse que ele já tinha ido para a casa da avó dele com ele e também que ele já tinha ido na casa dela 2 vezes para assistir a série do Cavaleiro da Lua. Eu nesse momento não consegui controlar o que estava sentindo e perguntei logo se eles tinham ficado nessas visitas que ele fez na casa dela. Ela me disse: "Lucas, você já sabe dessa resposta", em um tom de voz exaltado. Eu respondi: "Se eu soubesse, não estaria perguntando", e perguntei mais uma vez: "Vocês tiveram um caso? Sim ou não?" Ela falou que não aconteceu nada, apenas era amizade. Falou também que se tivesse acontecido algo, não teria deixado a conta dela no meu celular, teria escondido essa história. Perguntei para ela: "Por que nunca me falou sobre ele?" Ela respondeu que nunca falou, pois se esqueceu de comentar sobre. A gente terminou essa conversa, tudo bem. Eu confiei nela. Mas depois de refletir sobre o ocorrido, eu não consigo me conformar. Acho que ela me traiu nessa época e tem medo de falar a verdade, pois tem medo de eu terminar com ela. Hoje em dia, ela não fala mais com André. Só respondendo essa pergunta caso vocês fiquem com essa dúvida. E vocês? O que acham dessa história? Acham que ela me traiu ou apenas esse sentimento de desconfiança é apenas paranoia? Minha namorada diz estar grávida, mas sou comprovadamente estéril. Há cerca de 2 anos, descobri que sou estéril, mas não tive coragem de falar sobre isso com minha família. Procurei a ajuda de profissionais para confirmar o diagnóstico. Tenho problemas nos meus testículos, onde os espermatozoides deveriam ser formados, mas produzo apenas um líquido, como um homem que fez vasectomia. Eu me adaptei a essa ideia e minha família me apoiou bastante. Há 6 meses, comecei um relacionamento e também estou buscando ajuda psicológica para tentar falar sobre minha esterilidade, mas ainda não tive coragem de contar à minha namorada. Essa semana, ela me disse que está com muito medo de estar grávida, com a menstruação atrasada há mais de 1 mês. Minha dúvida é se devo explicar minha situação de esterilidade para ela ou terminar o relacionamento após a confirmação da gravidez. Vale ressaltar que, a não ser que aconteça algum milagre, minha condição não tem cura. Observação: dia 23 temos um teste de gravidez sanguíneo marcado. Quero deixar claro que não estou afirmando que ela está grávida, pois sei que pode haver outros motivos para o atraso da menstruação. Porém, para alguém que está em tratamento psicológico por não conseguir lidar com a esterilidade, é uma situação muito difícil. Peço desculpas pela demora. Os últimos 3 meses foram uma reviravolta danada. Buscarei ser bastante direto para não prolongar muito. Enfim, fizemos o teste de gravidez sanguíneo. O resultado chegou em minhas mãos no dia 4 de janeiro, onde começou toda a merda, positivo. A partir daí, fui atrás de novos testes de fertilidade, já sem sanidade mental nenhuma. Nosso relacionamento já estava uma bosta pelo fato de ela se tornar agressiva, não fisicamente, mas verbalmente, por eu não ter ficado feliz com a gravidez. Ok, fiz os devidos testes no fim de janeiro, mas não lembro com exatidão do dia.
No aniversário de minha mãe, 11/02, recebo o resultado pior do que o exame anterior. O médico disse que seria impossível eu ter um filho. Aí meu mundo caiu. Por mais que tudo isso acontecesse, eu a amava muito. Já transtornado com tudo, busquei conseguir falar com todos de minha família e dela. Por mais que já estivéssemos morando juntos, acreditei ser o melhor a se fazer. Antes disso, busquei falar com ela, onde sentei frente a frente e perguntei se ela havia me traído. Meu Deus, para quê? Ela encarnou o capiroto e me chamou de moleque irresponsável que fazia filho e não queria assumir, etc. Então, busquei acalmá-la, mostrei os exames, mas ela não acreditou e disse que era mentira, negou até a morte. E disse que eu ia assumir e deu certo. Chega a tal reunião familiar, poucas horas depois da breve discussão anterior. Ela anunciou sua gravidez como se nada tivesse acontecido. Meus pais ficaram mais surpresos do que eu por saberem que eu era estéril. Então, após a euforia e diversos parabéns para mim, em minha cabeça, só se for parabéns pelos novos chifres que ganhei. Perdi a razão, perdi. Fiz errado, fiz. Mas não ia ver ela tentando me induzir a aceitar o filho e ficar de boa. Literalmente, berrei que eu não era o pai. Aí, Jesus, se eu soubesse, só ia comprar cigarro e não voltava. A mãe dela surta, dizendo que eu era um moleque, que eu devia assumir que eu era o pai e estava chamando a filha dela de puta e não sei o que lá. Enfim, tal mãe, tal filha. Quando mostrei os exames, não só o mais recente, mas os anteriores também, eu basicamente virei culpado por não ter avisado antes. Os xingamentos foram de irresponsável, mentiroso, pra pior. Pedi que ela se retirasse de casa, e aí vem minha surpresa. Porque estamos em união estável, porque tem que haver a separação de bens e tenho meus direitos. A única coisa dela dentro daquela casa era uma máquina de lavar. Mas creio que aí caiu minha ficha. Quem surta sou eu. Literalmente, os expulsei daqui, e disse para vir no próximo dia para conversar. Separei as coisas dela, deixei do lado de fora para que não tivesse contato com ela. Até porque nem em casa estava. Quebrou vidro, portão, câmeras, luzes, cena de filme. Ainda me manda mensagem dizendo que estará entrando com a separação de bens. Porra! Fui corno e ainda tenho que dar minhas coisas. Enfim, este último fato foi há mais ou menos um mês, até então nem notícia dela ou da família. Gostaria mesmo de ter tido uma conversa sensata sobre tudo. Traiu? Ok, ela pro lado dela, eu pro meu e vida que segue. Achei desnecessário tudo o que rolou, mas enfim, usarei como lição de vida. A propósito, quem tiver qualquer problema desde saúde, mental, bem como transtornos e esterilidade, conversem desde o início. Eu errei e sei bem disso. Será que fui corno ou é só impressão na ansiedade? Há alguns meses atrás, minha namorada foi a uma festa de aniversário de 15 anos. Como sempre, ela me avisou que iria e que voltaria daqui a algumas horas. Quando ela chegou, me contou sobre uma situação até que comum que aconteceu com ela. Um garoto pediu para ficar com ela de forma respeitosa, ela negou, deu um abraço e foi embora. Algumas semanas depois, começaram boatos de que ela havia me traído, tendo até uma briga entre ela e um amigo dela que estava tentando me defender, e etc. Ela continuou negando tal traição. Meses depois dessa briga, ou seja, nessas semanas, começaram a surgir pessoas me falando que ela me traiu, outras pessoas me alertando e algumas outras me perguntando sobre. Falei com ela sobre isso, ela me disse que frequentemente julgam ela por ter me traído, ela nega fortemente, e explica a situação. Nós sempre tivemos uma boa dinâmica de relacionamento, já tivemos conversas onde repudiamos a ideia de traição e eu realmente confio nela, mas ainda assim essa situação dói demais em mim. Traição é algo traiçoeiro e que acontece nas costas, muitas pessoas mentem. Isso me abala demais, eu fico muito dividido entre confiar nela ou terminar,
já que até então não me apresentaram provas, só boatos. Eu sou uma pessoa que tem muitos problemas e me abro com os outros, e esse tipo de situação me faz ficar maluco. Socorro! Edit, falei com algumas pessoas de confiança e descobri ainda mais coisas que podem ter acontecido. 2 amigos meus estavam tentando se encontrar para falar sobre isso comigo, e pelo visto existem várias provas de que ela me traiu, e talvez com mais de uma pessoa. Eu estou simplesmente destruído, vou tentar me encontrar o mais rápido possível com ela e discutir sobre. Ela foi a pessoa em que mais confiei na minha vida, pode ser que o melhor relacionamento que eu tive, que durou quase 2 anos, vá pro lixo. Hoje fui corno até demais. Meu namorado tem um amigo com quem conversa bastante, pelo menos é o que eu sei. Esse amigo costumava vir aqui para casa, chegava, sentava e ia falar com ele, mal me cumprimentava. Um dia, isso me irritou e perguntei qual era a relação dos dois, se já tinham ficado juntos. Ele riu e disse que não, dando a entender que eu estava sendo tolo por sentir ciúmes. Depois, ele foi soltando coisas do tipo a gente dormia na casa um do outro, em momentos aleatórios, e certo dia vi uma mensagem deles falando sobre sexo. Era uma mensagem antiga, provavelmente, mas deixou bem claro que ele estava mentindo. Ele falava com o garoto do meu lado, eu virava para pegar o controle da TV e dava de cara com as mensagens deles. Eu não sou tolo e, infelizmente, sei ler. Fiquei com isso na mente e resolvi perguntar novamente se ele já tinha ficado com o garoto, e ele negou novamente. Mas negou com tanta força que se eu fosse um pouco mais ingênuo, teria acreditado. Ontem, resolvi confrontá-lo porque sabia que ele estava mentindo e fiquei irritado por vê-los conversando novamente, com ele me ignorando mais uma vez. Foi então que ele admitiu ter ficado com um amigo, mas não sabia exatamente por que havia mentido sobre isso. Estou bastante magoado com tudo isso, porque a confiança é a base de qualquer relacionamento, e mentiras como essas só servem para minar essa confiança. Não sei como lidar com essa situação, mas acho que precisamos conversar e tentar entender o que está acontecendo entre nós. Obrigado por assistir, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários. Esse vídeo foi feito com muito carinho, muito obrigado.